Está na hora do debate do JL. E a Câmara de Santos vai gastar exatos R$ 495.681,12, quase R$500 mil, por um ano com um painel eletrônico de sistema integrado para votação para os 21 vereadores. Nosso debate de hoje buscará responder questões fundamentais. Será que esse investimento em tecnologia justifica-se pela eficiência que promete trazer às sessões legislativas? É um uso prudente dos recursos públicos, especialmente considerando as condições econômicas atuais da cidade e as necessidades prementes de sua população? Para discutir esse tema conosco, estão presentes aqui no estúdio do Jornal Litoral, André Marins. Boa tarde, André, seja bem-vindo ao JL. E também Reinaldo Martins, ex-secretário de Cultura aqui de Santos. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos. Participe do JL através do WhatsApp 1399-664-6781. Mande sua opinião pra gente. Senhores, boa tarde mais uma vez. Como eu disse aí na introdução do nosso debate, a gente usou como pano de fundo, o gancho para essa nossa conversa, essa aquisição, esse contrato de serviço de um painel, né? Vai ser utilizado durante esse ano lá na Câmara Municipal de Santos. Eu queria saber do professor Reinaldo, por gentileza, como é que ele analisa, como é que você vê essa situação? Bom, eu acho que a Câmara Municipal, como qualquer outra instituição pública, tem que estar atualizada em termos de uso de recursos técnicos e tudo isso. Agora, especificamente esse exemplo não me parece cabível, né? Quer dizer, a Câmara Municipal de Santos tem 21 vereadores. É diferente uma votação no Congresso Nacional. Só a Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Quer dizer, para você fazer uma votação individual ali, nominal, é praticamente impossível. A última vez que vimos foi no impeachment da Dilma, que foi aquele horror, aquele circo dos horrores, o dia inteiro, cada um falando e falando bobagens e tal. Na Câmara de Santos, se falar bobagem ou não, tanto faz, mas são 21, quer dizer, não pode demorar muito tempo, portanto, não há necessidade de acelerar uma votação com um painel eletrônico. Ainda mais com o painel eletrônico custando o que você está me dizendo que está custando. Né? E parece que é anual o pagamento. Sim, quer dizer, não é uma coisa que vão comprar e pronto. Quer dizer, é uma coisa que é uma espécie de aluguel, porque vai pagar isso anualmente. Quer dizer, isso não tem o menor sentido uma coisa dessas. André, como é que você vê essa situação? Eu acredito que esse seja um debate mais amplo, né? A gente vê outras cidades da região com seus painéis. A votação em Santos hoje ela é nominal, o vereador levanta a mão com um papel dizendo qual é o voto dele. E se a gente quer transparência, governança e agilidade nos processos legislativos, eu acredito que o painel seja de bom tom. Se ele está sendo contratado da forma correta ou não, é um contrato de arrendamento mercantil que não embarca apenas o painel, e sim a sua manutenção, um backup dele também, um técnico para ficar responsável. Se o valor não é o correto, dividido aí em 12 meses, eu acho que tem que ser apurado. Lembrando também que a dotação orçamentária já disponibilizou o valor para a Câmara Municipal gastar naquilo que ela precisa. Estamos falando especificamente do painel, nesse caso. Eu não posso, infelizmente, depois de votado e adotado já essa separação do montante, levá-lo para outra necessidade. Então eu acredito que a tecnologia, a transparência, a agilidade... Hoje nós temos a urna eletrônica, claro, o professor falou muito bem, no universo de eleitores é muito difícil, até na Câmara dos Deputados também é muito difícil. Mas outras cidades da região que têm menos vereadores têm um painel que traz segurança, que traz agilidade, que traz governança, que traz boa prática e até de mesmo você registrar a votação ali. Eu acredito que se o valor, volto a dizer, se o valor pode ser feito melhor, deveria ter sido partido do Parque Tecnológico de Santos. Acredito que a gente poderia desenvolver a tecnologia aqui, trazer para a nossa cidade, para os nossos jovens, a partir das nossas FATECs, ETECs, enfim. Mas devem ter também pensado nisso. Trazido de Santos seria melhor. Tem que ir além nesse debate, ele é muito mais amplo. Mas no caso, André, foi levantado pelo Reinaldo, no universo da Câmara Municipal de Santos temos 21 vereadores, e no universo da Câmara Federal que temos 513 deputados, existe realmente a necessidade de ter um painel desse? Assim, eu não vejo, na minha humilde opinião, o número de vereadores como um fator primordial. Eu vejo sim pelo armazenamento dos dados e pela segurança na votação.
porque não é cabível, isso é um projeto que passou já na Câmara Municipal na gestão do presidente da Câmara antigo, do Adilson Júnior. Hoje o presidente Kaká só vai executar. Então você vê, foi uma coisa que já foi debatida e independente do número de vereadores, fica ali registrado o voto. Fica ali mais fácil de você. Hoje o vereador levanta a mão e o presidente anota num papel. Né? Eu não vejo isso como normal. Não acho legal. Reinaldo, concorda? Primeiro que uma boa parte das votações, a maior parte delas, é praticamente simbólica, na verdade. Na maior parte das votações se pergunta se tem alguém contra, que se não tiver ninguém, fique como está, etc. Portanto, não há necessidade de painel. E insisto, pode até haver um painel, mas que não pode custar um absurdo desse. Não estou colocando em dúvida a honestidade de ninguém, estou fazendo insinuação, crítica dessa natureza, não é do meu feitio fazer isso, eu fui vereador, sei como as coisas funcionam, e por isso, veja, por exemplo, quando eu fui vereador a primeira vez, não tinha nem celular, por exemplo, né? Nenhum vereador tinha celular. Depois começaram a vir os celulares, não sei o quê, até que a Câmara passou a alugar um celular para cada um dos vereadores, que é um instrumento, de fato, de trabalho, é como ter a luz elétrica e outras coisas mais. Agora, por esse preço, e tendo que pagar tantas vezes, claro, é o que ele disse, quer dizer, se houvesse uma tecnologia desenvolvida aqui para a necessidade disso, não custaria uma coisa desse tamanho, eu acho que é desproporcional. E aí, não importa que esteja já aprovado no orçamento, porque anualmente a Câmara se orgulha de devolver aos cofres públicos um X que ela deixou de gastar. Se ela deixar de gastar tudo isso, seria muito bom para ela devolver para a Prefeitura. Né? Perfeito. Senhores, eu tenho que fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais debate para você. Participe dessa discussão conosco, através do WhatsApp 13 99-664-6781. A gente volta já. Uma e 25 de volta com o debate do JL. Estamos falando sobre algumas aquisições na Câmara, né? Inovação necessária ou luxo injustificado, com André Marins, do Zela Santos, e o Reinaldo Martins, ex-secretário de Cultura de Santos, também ex-vereador. Participe da nossa conversa através do WhatsApp 1399-664-6781. Estava conversando com o André e com o Reinaldo aqui durante o intervalo e eu vou voltar ao assunto do Parque Tecnológico, né? Por que não desenvolver um painel, né? Já que teve que ser adquirido para a sessão da Câmara aqui em Santos, por que não desenvolver esse projeto, esse produto aqui na cidade? Passo a palavra para ti, André. Sim, eu acredito que esse debate poderia ter existido lá atrás, na hora que se determinou que era hora de aquisição de um equipamento de tecnologia avançada, né, onde tem ali uma serventia gigante para acelerar o processo. Deveria ter visto sim do nosso parque tecnológico. A gente tem aqui na região condições de fazer isso. Talvez não contemplasse o que vem embarcado nesse arrendamento mercantil, que seria um outro painel de backup, responsáveis pela manutenção, um sistema, um software já desenvolvido específico para isso, talvez não por isso, mas poderia ter sido desenvolvido sim, por aqui. Reinaldo, você concorda? Não, sem dúvida. O Parque Tecnológico, entre outras coisas, poderia fazer isso, e é uma coisa extremamente importante para a cidade ter esse Parque Tecnológico, e se pudesse desenvolver um projeto dessa natureza, seguramente seria mais barato, seguramente haveria a vantagem de envolver gente daqui no desenvolvimento de um trabalho, de uma pesquisa, da elaboração desse programa e desse equipamento e tudo isso, né? Então, nesse sentido, eu acho positivo, mas eu, de fato, não vejo como prioritário. No caso específico da Câmara de Santos, pela dimensão dela, eu não acredito que isso traga, por si só, mais transparência e tudo isso, né? Por exemplo, eu acho muito mais transparente o fato de haver transmissão pela televisão das sessões da Câmara. E mesmo isso não significa a transparência absoluta, porque é impossível isso na política, e eu também não vejo isso como crime. Quer dizer, quando se vai à votação de determinados assuntos, já está tudo previamente acordado no sentido político, de negociado, conversado, isso não tem nada
nada de horrível, de criminoso, nada disso. A política é isso. É que nós temos no Brasil toda uma postura que criminaliza a política, né? E aí precisa de transparência. Então, essa transparência tem que vir por um recurso técnico, e não a transparência em que fique claro quais os argumentos e as negociações que se fez em torno de um determinado assunto que vai ser votado. Não é? Eu tenho um exemplo de quando fui vereador, quando fiz a proposta sobre o fomento à cultura, sobre um projeto para criar um fundo de cultura. Eu fiz 400 reuniões, 400 estou exagerando, mas eu fiz no mínimo umas 30 reuniões com diferentes grupos, artistas, produtores, etc. Depois eu era de oposição e fui conversar com o secretário de Cultura e propor a ele que ele encaminhasse aquele projeto, porque era uma lei que eu não poderia propor, porque causava gasto à prefeitura. A maioria dos cidadãos não sabe que um vereador não pode propor uma lei que cause gasto à prefeitura. Eu não poderia propor. Eu propus que ele fizesse, ele concordava e tudo isso. Eu levei mais de um ano, ele não apresentou. Eu disse para ele, olha, eu vou apresentar. Né? E aí vocês vão ter que negar, aí o problema é político de vocês. Resultado, eu apresentei, todo mundo votou a favor, foi aprovado e tal. No dia que venceria o prazo para o prefeito sancionar ou vetar, apareceu um veto. E aquilo tinha sido um acordo de todo mundo, um acordo político feito da minha parte de oposição com a situação. E aí, quando ficou aquela situação, negocia de cá, negocia. No dia seguinte, o prefeito tirou o veto, né, daquilo. Ou seja, é um exemplo que eu estou dando da minha própria experiência de que a política pode ser feita de forma transparente, independentemente do recurso técnico. Né? E, portanto, o recurso técnico por si só não vai garantir maior transparência nas decisões. A política exige negociações que nem sempre são abertas, transparentes. André, você concorda com essa visão? Eu sou um defensor de inovação no setor público, acho que em diversas áreas, sandbox para secretarias, empirismo tecnológico, e eu mantenho a minha opinião. Eu acho que Santos vai se remodelar, tem outros elementos dentro do próprio plenário que vão mudar. Eu acho que a gente caminha a passos largos e devem ter diversos outros pormenores e detalhes que chancelam a instalação de um painel que traz aí não só a transparência, que seria um item já de menor importância, mas que traz celeridade, traz mais efetividade ao Legislativo Santista. Perfeito. Agora, além do painel, também tem gastos em relação a móveis, né? Imóveis adquiridos pela Câmara. Então, de acordo com o Diário Oficial, foram gastos R$1,5 milhão na aquisição de mesas, poltronas, púlpitos. Reinaldo, como é que você vê esse gasto? É tal história. Eu não estou lá, não sei em que condições estão hoje as poltronas e as mesas, né? Porque eu fui vereador e quando estava se inaugurando aquele espaço. Então estava tudo muito novo e na época foi o vereador Marcos de Rosses, que era o presidente, ele conseguiu esses móveis até por doação de uma empresa e tudo isso. E estava tudo bem. Agora, em especial em Santos, móveis se deterioram, tem uma série de coisas. Então eu não sei como dizer isso para você, se o gasto é ou não necessário, né? Ou seja, se os móveis não estão em condições, todo mundo sabe quanto custam móveis hoje em dia, né? Então não são baratos. Mas, sinceramente, eu teria que, para dar uma opinião se é necessário ou não, teria que ver como estão os móveis e a cadeira, etc., hoje na Câmara. Eu não sei dizer para você. André, portanto. Eu compartilho da mesma opinião do professor Reinaldo. Eu estive no plenário há um tempo atrás, é muito bonito, suntuoso, com móveis de qualidade. Eu acho que um projeto novo arquitetônico passou por uma reforma, tanto que as sessões estavam ou estão ainda sendo realizadas no Palácio Princesa Isabel, né, na prefeitura, que ali é belíssimo e espero que ninguém precise trocar nada ali, né? Mas também não tenho informação e não sei qual o atual estado. Eu tive há 2 anos, né, lá, das cadeiras, dos móveis. Não sei se eles quiseram aumentar ou trazer também tecnologia. Vai precisar de adequação para o painel nesses móveis, onde vão ter os botões para votação. Se vai votar pelo... não sei, mas eu acredito que seja necessário.
e aí teria que ter uma análise muito mais profunda para poder fazer um juízo de valor e dar uma opinião sobre os móveis. Vocês acham que esse tipo de assunto que a gente coloca aqui em pauta acontece porque está havendo uma criminalização em relação à política, as pessoas estão em grande desconfiança e isso entra em tona no debate? Você concorda com isso, André? Sim, concordo. Eu acho que sempre que se fala de política, as pessoas torcem o nariz, mas é importante lembrar que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E o fato é que quando se une política e verba pública, aí realmente a coisa fica muito complicada de você colocar uma opinião, e o cidadão santista médio, o cidadão médio deve cada vez mais estar interessado, sim. Quem não gosta vai ser governado por quem gosta. Nós temos portal de transparência, nós temos diário oficial, nós temos as audiências públicas. E eu acho que a gente tem que, primeiro, desburocratizar o debate político, falar mais a linguagem do povo e falar, olha só, meu amigo, lá vai ser gasto tanto, o que você acha, né? Eu acho que sim, eu acho que tem total relação esse barulho todo quando se fala em gasto público atrelado à atividade política. Até porque, né, a aquisição desse painel é feito pelo antigo presidente, Adilson Júnior, e atualmente é o Cacá Teixeira. Você concorda com essa visão, Reinaldo? Como eu disse, né, existe essa criminalização da política, em parte pela forma como os políticos atuam, né, e em parte por todo mundo desconfiar de todo mundo, né, parece uma mania nacional isso. Sim. Agora, para que se descriminalize a política, realmente a transparência em todos os sentidos é fundamental, né? E essa transparência, eu insisto, não significa não fazer política, não fazer acordos, muito pelo contrário, a política democrática, porque se nós tivéssemos uma ditadura, ninguém precisa fazer acordo com ninguém. Nós vivemos na democracia, precisamos fazer acordos, precisamos conversar, precisamos aparar arestas, precisamos votar contra ou a favor, ou ceder aqui ou ali. Isso é essencial à vida política, não é? Agora, e obviamente os gastos têm que ficar muito claros para os cidadãos, porque eles é que sustentam tudo isso, né? Então, quanto ganham os vereadores, quanto ganham os assessores, quanto custa a manutenção de todo esse espaço, tá certo? Por exemplo, antes da Câmara estar nesse local, quando ela estava ainda na Sala Princesa Isabel, no prédio da Prefeitura, quer dizer, havia um aluguel de um prédio na Rua 15 de Novembro, ali onde foi a casa de Zé Bonifácio, aquilo custava uma fortuna todo ano e era absolutamente inadequado para o trabalho dos vereadores, para eles receberem as pessoas, os cidadãos que vão lá pedir ou colocar coisas ou propor, etc., era inadequado para isso, era inadequado para fazer reuniões, era inadequado para absolutamente tudo e pagava-se muito caro de aluguel diariamente. Então, o fato de ter sido construída a sede própria da Câmara, né, no lugar que foi, com um projeto genial, porque preservou aquela área que era ocupada antes pelo Corpo de Bombeiros. Castelinho, né? Castelinho. Teve uma preocupação com o patrimônio histórico, com a memória da cidade e tudo isso, realmente foi muito importante. Agora, para fazer aquilo, teve que ter um gasto que evitou muitos outros gastos, né? Evitou muito gasto, na verdade, foi uma economia, mas teve que empenhar um dinheiro para fazer aquilo. Então, é preciso que os vereadores sempre consigam explicar o porquê decidiram apoiar que tais e tais gastos têm que ser feitos. Isso, né? Então, justificando isso com clareza para a população, está tudo bem. Você acha que falta habilidade dos políticos para explicitar isso para a população, André? Não, na realidade, acho que não é habilidade. Eu acho que tem que ter mais vontade política de mostrar, né? A habilidade eles têm, eles estão ali, nós somos bem representados, cada um pelos seus pares, né? E eu acho que existem muitos mecanismos hoje que apontam, deixam explícito os gastos. O portal de transparência e o diário lá, você pode saber até de informações que são veladas no setor privado, como salários, entre as coisas. O político está bastante exposto hoje em dia. Eu acho que ninguém, em sã consciência, faria um investimento que é vultuoso por conta do tamanho da importância do parlamento, do plenário santista também. Mas aí é o que eu falo, a gente não sabe, eu teria que estar presente para saber as necessidades, desenvolvendo as reuniões, para saber os assuntos, em que modo com que isso foi adquirido, planejado, de que forma que foi, mas eu não acredito que falta habilidade, não, eu acho que falta comunicação. Hoje, emissor, interlocutor e receptor das mensagens estão acelerando os áudios, estão pulando as introduções,
e estão querendo depois viver mais no final das contas, né? Eu acho que está faltando Verdade. paciência e está faltando um pouco de concentração. Concentração. Então, eu passo a palavra para o Reinaldo. Reinaldo, você concorda com isso? Aliás, você acha que o eleitor santista, o contribuinte santista, a população santista, não só o santista, Sim, o país como um inteiro, todo. tem esse problema atualmente? Eu acredito que as pessoas, de modo geral, não acompanham, na verdade. Existem os meios de acompanhar, tem a transmissão pela televisão, tem diário oficial, tem portal da transparência, tem tudo isso. Ele lembrou bem, quer dizer, no setor privado ninguém divulga quanto se ganha, né? No setor público, você abriu lá, você pode saber o teu vizinho é funcionário, não sei de onde, você vai lá no seu celular e fica sabendo quanto seu vizinho ganha, porque ele é funcionário ou da Câmara, ou da Prefeitura, ou do Estado, etc. e tal, né? Quer dizer, então, mas o interesse das pessoas em acompanhar, eu não sei se a Câmara, evidentemente, se ela está satisfazendo a necessidade da população, se o que está sendo abordado ali pode ou não chamar o interesse da população para que ela se empenhe em acompanhar. Agora, e óbvio, quando não acompanha, vai chegar na hora de votar, vai votar no primeiro que atualmente não se dá mais papelzinho, né? Agora é pelo WhatsApp, não sei o quê. No meu tempo ainda era enchia de santinho no chão, o cara arrastava o pé assim no santinho. Não via a calçada. Você não via a calçada. Aí o cara sorteava o cara com o pé e votava com o pé. Né? Então, depois vai reclamar, vai falar mal dos políticos, vai dizer que todo mundo é ladrão, vai dizer que tudo isso, que estão gastando demais. Aí, se o cara não se preocupou em escolher a pessoa que vai representá-lo, infelizmente, não pode depois se queixar, evidentemente, da política e dos políticos. Perfeito. Reinaldo Martins, quero agradecer demais a sua Eu que participação agradeço. hoje no debate do Jornal Litoral. André Marins também, muito obrigado pela sua Vocês pelo participação. Muito obrigado. A gente não teve bem um debate, mas tivemos construção de ideias, né? E espero que o telespectador em casa tenha compreendido e tenha gostado. Amanhã tem mais debate do JL. Obrigado mais uma vez aos dois. Obrigado. Uma boa tarde para você e até amanhã.